tentei conversar com o Luffy sobre espiritualidade, mas ele ficou sem entender nada. Eu vou conversar um pouco sobre a falsa crença de se acreditar que o protagonista bonzinho está sempre certo e o antagonista está sempre errado, mas primeiro me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui nesse mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares muito mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Bom, acreditar fielmente que o protagonista está sempre 100% certo e o antagonista 100% errado é uma falácia. Não tem como, cara. Ainda que nós gostamos muito de animações japonesas que são intangíveis e fictícias, aquelas histórias entre os personagens e o comportamento deles são baseados no comportamento da vivência intrafísica, ou seja, nas relações sociais do nosso dia a dia. Não no sentido de invocar sapo gigante, mas os laços, os diálogos e o aprendizado de vida, por exemplo. Por mais incrível que seja One Piece, ali é um personagem ou outro que vibra na frequência do amor e que não vai passar pelo umbral após o Dessoma, que também é chamado de desencarne. No vídeo do Shukakumon, onde eu falo sobre cometer exageros, vamos pegar, por exemplo, algumas condutas dos personagens principais. O Zoro é muito evidente a forma como ele exagera um pouco no sake. A Nami, ela vibra no materialismo pelo dinheiro. O Luffy, ele exagera um pouco na alimentação e o Sanji na dependência emocional amorosa. Tudo isso cria uma crosta escura e densa em torno do seu Energosoma. Energosoma é como se fosse a película do seu espírito. É no Energosoma que ficam os chakras. A época em que se passa o One Piece é pós-apocalíptico, como já foi mostrado no mangá. E a era em que está reinando essa época é a época da ganância. Por exemplo, primeiro pela busca por ouro e segunda pela corrupção. Corrupção tanto moral quanto material. A marinha, que deveria ser um contrapeso moral, acaba sendo do mesmo peso imoral. As pessoas falam muito sobre o Aikano, aquele almirante de lava, por ter atingido o Ace, quando ele estava fazendo, enquanto ele estava fazendo o serviço dele. Antes de você falar que isso justificaria o que aconteceu com o Ace, o Aikano estava fazendo o serviço dele, não justifica. Mas eu posso citar um exemplo disso do próprio Corby. Será que o Corby, mesmo estando ali na marinha, ele teria essa atitude? Ele cometeria aquele ato na desculpa de estar fazendo o serviço dele? Não. Dá pra ver qual é a frequência que o Corby vibra. A era dos piratas se baseia nisso. Piratas são bandidos. Bandidos não vibram na frequência da fraternidade. Não confunda fraternidade com a amizade que tem ali no grupinho deles. Achar que você trata o seu grupinho bem, isso já é alguma coisa extremamente louvável, não é bem assim. Na fraternidade, no amor, a gente não faz distinção. Claro que a lei do retorno está presente nas atividades mais louváveis quanto às mais abominantes, como a forma que os teriubitos escravizam e maltratam as pessoas, e por outro lado, por exemplo, ajudar o próximo sem esperar nada em troca, como aquele chefe, o pai adotivo do Sanji, sabe? Ele ensinou para o Sanji que quando um inimigo está com fome e você tem comida, primeiro você alimenta ele e depois resolve as diferenças. A lição que se pode tirar disso é muito boa, sem contar que o bem que você faz de coração anula o mal feito. Você deve estar pensando, então se for assim, o Luffy não vai precisar passar pelo umbral porque ele ajudou muita gente. Não necessariamente. Se o bem que você fizer de coração for maior que o mal, ele não vai passar pelo umbral, porque o bem feito de coração, sem esperar nada em troca, anula o mal feito.
O Dharma anula o karma. Beleza. E não pense que o Luffy não fez besteira, porque ele fez sim, e muita. Até porque ele é pirata. Para que você tenha uma ideia, pega de um lado as coisas boas que ele fez, que ajudou as pessoas e tudo mais. Mas do outro, algumas coisas que parecem normal, mas não são. Lembra daquele soco que ele deu no Tenryubito? Ele não deveria ter feito aquilo. O Luffy, só de olhar para ele, ficou na cara que ele deixou a raiva tomar conta. Nisso, a frequência abaixa e você sai do estado de consciência e entra na inconsciência. Ah, mas o Tenryubito mereceu. Não, cara, não justifica. O ódio se paga com amor e exemplo. As gears que ele usa diminuem em um dia a expectativa de vida dele, e isso é causar o próprio desencarne de forma indireta. Os ambientes em que ele destruiu para salvar os companheiros, isso também gera um débito na espiritualidade, sabia? E para ficar claro de se entender, o Luffy destruir um prédio da marinha tem a mesma consequência da lei do retorno quanto alguém destruir uma parte do navio deles, o Going Merry, ou o Sunny que seja. Não importa o tamanho, a lei do retorno se aplica em ambas as atitudes. Não importa se foi um prédio ou um pequeno navio, o que conta é a intenção. Sabe aquela frase, o que vale a intenção? Isso é tanto para a ajuda ou quanto para fazer o mal. Ah, então independente de ser mocinho ou vilão, soltar uma bola de canhão no navio do outro tá errado independente do motivo. Sim, é isso. Olha a frequência que o Chopper vibra. Ele ia preferir mandar o inimigo embora, resolvendo a conversa sem precisar lutar, na plena serenidade e mansidez. Esse sim é um cara que vai direto para as colônias espirituais. O Sop mesmo, ele pode estar ali participando de tudo aquilo, mas olha a intenção dele. Ele prefere fazer a mesma coisa que o Chopper, resolvendo a conversa e cair fora. E essa intenção no coração dele de querer, na verdade, não entrar em conflito, isso é levado muito em consideração pela espiritualidade por Deus. Existe uma parte em que a gente acaba se identificando com determinado personagem conscientemente porque ele reproduz um comportamento semelhante ao nosso. Eu não vou entrar dentro da parte da psicologia dos animes, mas eu posso dizer que você pode prestar atenção o quanto é errado acreditar sempre no protagonista ou o que se está pintando de mocinho ou os companheiros dele, na forma como o ego está no comando, o quão inconscientes são as suas atitudes. Estando consciente, você não vive no passado e no futuro, e só agora, só no agora. E quantos são os protagonistas que não são movidos apenas pelo ego? Até os coadjuvantes, olha o Aokiji e o Aikano quando lutaram um contra o outro. Qual era o motivo? Ego. E por aí vai, são inúmeros os exemplos. Beleza? Me acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e fiquem todos com Deus.